2024 pode ser um ano de ruína para quem investe em fundos imobiliários. E aí eu fico me perguntando, será que o Barsi estava certo desde sempre em não investir em fundos? Por isso que eu fiz esse vídeo, para te contar como era que estava o mercado de fundos imobiliários, o que é que está acontecendo agora e quais são os investidores que vão entrar em ruína dos fundos imobiliários no ano que vem. Antes da gente começar o vídeo, me conta aqui embaixo, você gosta de investir em fundos imobiliários? Você acredita que 2024 vai ser um ano bom ou um ano ruim para fundos? E aí vamos lá, um pouco de contexto. A partir de 2018, os fundos imobiliários começaram a ganhar muita relevância no mercado. E isso não foi por acaso. Aquele ali, 2018, 2019, até o começo de 2020, eram anos muito positivos para o mercado de fundos imobiliários. Inclusive, se a gente olha para o IFIX, a gente vê ele saindo aqui, ó, de 2016, que estava em 1.300 pontos, até chegar a um pico de 3.100 pontos aqui no começo de 2020. Ou seja, quase triplicando o valor em pouco mais de 3, 4 anos ali. E nisso tudo, alguns fundos específicos renderam ainda mais. Foi o caso de um HCTR da vida ali, que 19, 20 e 21 renderam mais de 40% em alguns anos, chegando a bater dividend yields de mais de 1,7% ao mês. E até ali tudo estava maravilhosamente bem. O mercado estava conhecendo um ciclo positivo e principalmente os fundos mais arrojados, chamados de high yield, eles estavam na sua fase de pungência ali. Não à toa, naquela época, o número de investidores de fundos imobiliários explodiu. Olha esse gráfico aqui, isso é uma coisa maluca. De 2016 ali, a gente saiu de 89 mil investidores para os mais de 2 milhões que temos hoje. E com os novos investidores, a gente viu um monte de novos fundos imobiliários sendo negociados na bolsa. Esse gráfico também mostra isso para você. Aquilo ali estava acontecendo porque o Brasil estava saindo de uma grande crise que foi bem nacional ali até 2016. E segundo, a gente viu uma queda muito forte no ciclo de juros aqui no Brasil, saindo de 14,25 para até 2% ali em agosto de 2020. Foi um período positivo para todos os ativos da bolsa, não só fundos, mas ações também. E aí veio a pandemia. O mercado sofreu bastante, até precisar voltar à subida dos juros, que foi o movimento que a gente viu de 2021 para frente. E esse gráfico mostra mais claramente. E aí o que a gente viu foi que depois de 2020, o IFIX ficou praticamente de lado nos 3 anos seguintes. Só que mesmo assim, nesse momento, muitos investidores fizeram uma festa. Porque quando a Selic subiu, os fundos ficaram num patamar de preço muito lateralizado, ou seja, não caíram nem subiram muito. Só que muito fundo começou a pagar um dividendo ainda maior. Foi o caso do MXRF, por exemplo, ó, que saiu dos seus pagamentos de 6 centavos por cota aqui em 2018 e chegou a pagar 12 centavos por cota em 2023, o dobro do que ele pagava. O Canip 11 foi na mesma pegada também, ó, com seus 60, 70 centavos aqui por cota, chegando a pagar 1,50 até 1,70 por cota em 2022. E aí a gente chegou no momento atual, onde tudo isso está prestes a mudar de novo. Com a Selic novamente em queda e a inflação também, os dividendos dos fundos imobiliários voltaram a despencar. Basta ver o próprio exemplo do Canip aqui, que saiu do seu R$1,70, chegou a bater 30 centavos por cota aqui em 2022, voltou a se recuperar e está no seu patamar de 70 centavos, que é o que ele distribuía lá desde 2018. E isso vai se agravar ainda mais para o ano que vem, porque apesar da estimativa do Banco Central é que a Selic termine em 2024 com 9,25%, como diz essa manchete, o grande balizador para saber se isso vai acontecer ou não é a inflação. E inflação essa que segue vindo abaixo das expectativas mês após mês. Isso aconteceu recentemente no último IPCA que saiu, que foi o de novembro, abaixo do esperado. E aí a gente chega nos últimos 12 meses com 4,7% de inflação. E aí já começa a levantar algumas discussões sobre a velocidade da queda da Selic para o ano que vem. Selic vai acelerar a queda? Já que se a gente pensa que a Selic vai bater 9 lá no final do ano que vem e a inflação está em torno de seus 4%, a gente fica com um juro real aproximado de 5% ao ano, o que é historicamente mais alto do que o Brasil teve. Ou seja, a Selic iria cair mais do que as previsões que estão sendo feitas. Inclusive, isso confirmaria um estudo que a XP realizou olhando para os últimos ciclos de queda da taxa de juros aqui no país. Todas as vezes que o mercado tentava fazer uma estimativa de quanto a taxa de juros ia cair, ele errava. Essa linha vermelha mostra a expectativa do mercado para a queda da Selic e a linha amarela mostra o quanto a Selic realmente caiu. Você vê que em todos os ciclos de queda, a expectativa é que a Selic caísse menos do que ela está caindo. E aí, caso isso aconteça de novo, como aconteceu no passado, a Selic vai cair mais do que a gente está esperando. Além disso tudo, existem sinais de uma grande crise que pode acontecer em 2024, o que também afetaria o preço dos fundos imobiliários. Eu gravei um vídeo detalhado sobre isso aqui no canal ontem. É esse vídeo aqui, você pode voltar a dar uma clicada nele também. E aí pergunta, e
isso tudo pode significar a ruína em 2024 dos fundos imobiliários, Felipe? Infelizmente, para algumas pessoas, sim. São 4 tipos de investidores que podem ver uma ruína dos seus fundos no ano que vem. O primeiro deles é para quem olha só para o dividendo atual dos fundos, que afinal de contas, você pode chegar numa ferramenta aqui de filtro de fundos imobiliários, filtrar os fundos ali pelo menos com liquidez diária de R$1 milhão para tirar os menores. E aqui você pode ordenar de cima para baixo os fundos com maior dividend yield nos últimos 12 meses. Você vai ver fundo com 19%, com 18%, com 17%, com 16% e por aí vai. E aí você olha aquilo ali e fala, putz, quase 20% de dividend yield, eu vou botar meu dinheiro ali, vai me pagar quase 2% ao mês. E aí entram 1000 pontos. A maioria daqueles fundos ali é de papel e são de high yield, de risco mais alto. A pessoa que investe desse jeito, ano que vem, quando os dividendos desses fundos imobiliários também caírem com a queda da Selic e da inflação, ele vai vender os fundos. E normalmente ele vai ter comprado quando o fundo estava caro e vai vender quando o fundo está barato, perdendo dinheiro na diferença. E outra, variação no dividendo de um fundo vai existir, isso é normal. Então olhar para um dividendo atual de um fundo e achar ele alto ou baixo é normalmente um erro para o investidor. Até porque todos esses fundos imobiliários eles têm indexadores atrelados ao seu dividendo. Olha o caso do próprio MXRF11, que tem 64% da sua carteira atrelada ao IPCA e 36% atrelado ao CDI. Ou seja, se essas taxas variam, o dividendo vai variar. Na hora que a Selic cair mais, esse dividendo vai cair. Isso não torna um fundo imobiliário ruim. Até porque, se a gente for olhar para o histórico de todos os fundos imobiliários, comparando o dividendo dos fundos com o Tesouro IPCA+, que é um ativo de renda fixa atrelado à inflação, muito próximo à maioria dos FIIs, a gente vê essa linha vermelha por cima da rentabilidade do Tesouro IPCA+, mostrando que o dividendo do fundo, normalmente, historicamente, é mais alto do que um ativo até de renda fixa. Ou seja, Selic vai cair, os dividendos vão cair, mas isso é só nominalmente, não é o fim do mundo, a não ser para os investidores que tomarem isso como muito ruim e venderem na hora errada. Segundo tipo de investidor que pode ver uma ruína nos fundos no ano que vem, aqueles que acham que os fundos imobiliários são extremamente seguros. Aquele cara que encontrou um dividendo mais alto que a Selic, que não paga imposto de renda, que ouviu dizer que fundo imobiliário é muito mais seguro, afinal são atrelados a imóveis. E de fato, os fundos imobiliários são mais seguros, principalmente quando comparado às ações, mas eles seguem sendo ativos de renda variável, com muito mais risco do que uma renda fixa da vida. Inclusive a renda fixa que não é tão segura quanto muita gente pensa. Olha essa comparação aqui de fundos imobiliários de papel, que é essa linha azul escura, fundos imobiliários de tijolo, que é essa linha de baixo, e a própria renda fixa representada pelo IMAB, que é uma cesta que reúne diferentes títulos do Tesouro IPCA+. E a gente vê que a linha laranja também varia muito forte para cima e para baixo. Além disso, 2023 foi o ano onde muitos fundos imobiliários sofreram muito forte, ensinando para os investidores que esse tipo de ativo também cai. O caso do HCTR caiu mais de 63%, DEVA, que caiu 49%, até o IRDM, que caiu quase 20% no último ano. Ou seja, é preciso saber escolher ativos e principalmente diversificar, porque às vezes você tá com um fundo que vai cair mais forte na tua carteira. Só que se você tem uma estratégia que diversifica em vários fundos, isso não te machuca tanto. E muita gente se machucou em 2023 porque não estava com a diversificação correta. Terceiro tipo de investidor que vai ver uma ruína ano que vem. O cara que espera que vai ver rentabilidades absurdas nos fundos imobiliários. Esperar encontrar algo assim, tipo uma VEG da vida, que subiu 23.000% desde o início. Ou uma própria Taesa, que é uma boa ação de dividendo e transformou cada R$1.000 em mais de 5.000. Quase 500% aí de rentabilidade. Só que nos fundos imobiliários a gente tem uma legislação completamente diferente. Os fundos precisam distribuir 95% do seu lucro para o cotista. Já no caso das ações, depende de cada política de dividendos de cada uma, mas em geral elas têm a obrigação de distribuir 25% do seu lucro em dividendos. Ou seja, para as ações sobra muito dinheiro para ela investir nela mesma e seguir crescendo. Para os fundos não. Eles conseguem te pagar um retorno bom hoje, mas eles não crescem tanto no futuro. E isso não quer dizer que o fundo imobiliário também não dê retorno. Se a gente compara IFIX com IBOV, a gente vê que é uma linha parecida nos últimos 10 anos. Só que, lógico, se você encontra uma boa estratégia de investimentos em ações, você vai ter uma rentabilidade muito acima do Ibovespa, muito acima do IFIX. Foi o que aconteceu ali com a estratégia máquina de dividendos, que eu sempre mostro para vocês. Olha esse gráfico ali batendo o Ibovespa nos últimos 25 anos com muita folga. Não dá para esperar isso do mercado de FIIs. Por isso que aqui no serviço de Wealth do Clube do Valor, a gente tem várias classes de ativos que são vencedores no longo prazo. Fundos imobiliários para garantir um dividendo ali constante, com um pouquinho mais de segurança. Ações que trazem normalmente um retorno mais alto no longo prazo, principalmente quando a gente escolhe as estratégias corretas. Ativos internacionais para proteger a carteira ali com dólar. Inclusive renda fixa, para garantir que você vai comprar sempre ativos na alta e vender na baixa. E o melhor disso tudo é que no Clube do Valor a gente aboliu essa história de conflito de interesses que o mercado financeiro tem, que é aquele tipo de coisa, quando você está investindo numa assessoria de investimentos, num bancão, você não sabe se a recomendação do profissional que está te ajudando é melhor realmente para você ou se ele está tentando bater uma meta, ele está tentando pegar uma comissão mais alta por aquele produto. A gente buscou fazer um modelo onde o cliente sabe claramente o que ele paga e é uma taxa fixa de acordo com o seu patrimônio, independente de qual produto ele vai colocar
na carteira. Se você quiser conhecer mais sobre o serviço de consultoria e gestão do Clube do Valor, eu vou deixar um link aqui em cima para o nosso portal oficial, você vai encontrar aqui embaixo na descrição também. E aí o quarto tipo de investidor que pode ver a ruína em 2024 dos fundos imobiliários é o cara que investe sem estratégia. Investidores que olham para o dividendo somente, investidores que olham para os fundos que estão mais famosinhos, que está todo mundo falando, que por estarem famosos normalmente estão mais caros no mercado. Olha o caso do MXRF11 com um preço sobre valor patrimonial de 1,07, mostrando que ele está 7% acima do preço que deveria. É o caso também do HGLG, 5% acima do preço que deveria. E aí quando a gente vai olhar no passado, o que a gente vê é que fundos mais caros, eles perderam mais valor. Por exemplo, essa linha azul aqui, ela mostra a média de preço por valor patrimonial dos fundos em um determinado período. E a linha cinza, ela mostra o retorno desses fundos 12 meses depois. O que a gente vê é que uma média de mercado mais alta, com PVP de 1,2, que foi o que aconteceu ali em torno de 2012, 2013, levou a uma rentabilidade negativa nos próximos 12 meses dos fundos imobiliários, entre menos 10% a menos 15%. Isso aconteceu outras vezes. Olha o mercado ali em 2020, como a gente falou, que estava bem caro, com um PVP aproximado de 1,2, e o que aconteceu com o mercado 12 meses na frente, lógico que teve uma pandemia, mas foi na verdade uma queda pelos ativos que estavam caros. E o contrário também é verdade. Quando o mercado estava mais barato, que é o caso 2015, 2016, nos 12 meses seguintes, a gente viu rentabilidades positivas de até 30% no mercado. Ou seja, não adianta ir cego ali nos ativos mais famosinhos, porque eles vão estar mais caros e os ativos mais caros tendem a render menos. Por isso que a gente criou uma estratégia para encontrar os fundos imobiliários mais baratos da bolsa, mas não qualquer fundo barato. Os fundos que também estejam ao mesmo tempo mais seguros, que não tenham grande volatilidade no pagamento de dividendos, que pagam um dividendo alto e depois um barato, e principalmente que não tenham muita volatilidade na cota. A gente aprendeu isso em 2023, que fundos que variam muito forte para cima ou para baixo, eles tendem a ter uma performance negativa no período futuro. E com essa metodologia, a gente criou a estratégia S-Rank, que visa comprar os 15 fundos imobiliários mais ranqueados. E investir desse jeito, no passado, deu uma performance muito positiva. Esse gráfico te mostra como a S-Rank conseguiu bater o IFIX aqui no Brasil. E nesse vídeo você pode conhecer detalhes da estratégia S-Rank e ainda 7 fundos imobiliários que estão atualmente nesse mês passando pela estratégia. Vou deixar um link aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo para você baixar um e-book gratuitamente, que te mostra isso tudo. Dito isso, 2024 pode sim ser um ano de ruína para muitos investidores. Tudo vai depender de como você está investindo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você quer continuar aqui no YouTube, assistir esse vídeo aqui onde eu comparei quem é que rende mais, ações ou fundos imobiliários, com detalhes para você descobrir. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido nesse vídeo de hoje, se inscreve aqui no canal e deixa o like que eu vou estar esperando aqui no próximo conteúdo.